O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra organizada por Allan Kardec, publicada em Paris, em 15 de abril de 1864. É uma das obras básicas do Espiritismo, que contém a explicação das máximas morais do Evangelho de Jesus Cristo, em concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Essa obra aborda questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano, e é considerada um guia para a reforma íntima e a busca pela paz interior. O Evangelho segundo o Espiritismo contém 28 capítulos, são eles: Capítulo 1: De não vim destruir a lei. Com os seguintes itens: as 3 revelações. Moisés, Cristo, Espiritismo. Aliança da ciência e da religião. Instruções dos Espíritos e a nova era. Capítulo 2: De meu reino não é deste mundo. Com os seguintes itens: a vida futura. A realeza de Jesus. O ponto de vista. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Capítulo 3: há muitas moradas na casa de meu Pai. Com os seguintes itens: diferentes estados da alma na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da terra. Causas das misérias humanas. E nas instruções dos Espíritos, temos mundos inferiores e mundos superiores. Mundos de expiações e de provas. Mundos regeneradores. Progressão dos mundos. Capítulo 4: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com os seguintes itens: ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Necessidade da encarnação. Capítulo 5: bem-aventurados os aflitos. Com os itens: justiça das aflições. Causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. Esquecimento do passado. Motivos de resignação. O suicídio e a loucura. E nas instruções dos Espíritos, temos bem e mal sofrer. O mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários. A desgraça real. A melancolia. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida. Proveito dos sofrimentos para outrem. Capítulo 6: o Cristo Consolador. Com os itens: o jugo leve. Consolador prometido. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Capítulo 7: bem-aventurados os pobres de espírito. Com os itens: o que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Missão do homem inteligente na terra. Capítulo 8: bem-aventurados os que têm puro coração. Com os itens: simplicidade e pureza de coração. Pecado por pensamentos. Adultério. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Capítulo 9: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Com os seguintes itens: injúrias e violências. Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. A paciência. Obediência e resignação. A cólera.
Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Com os itens: perdoai, para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições das pessoas, divulgar o mal de alguém? Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Com os itens: o mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Instruções dos Espíritos. A lei de amor. O egoísmo. A fé e a caridade. Caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos Espíritos. A vingança. O ódio. O duelo. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Com os seguintes itens: fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos. O óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. A beneficência. A piedade. Os órfãos. Benefícios pagos com a ingratidão. Beneficência exclusiva. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A parentela corporal e a parentela espiritual. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O de que precisa o espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. O mandamento maior. Necessidade da caridade, segundo Paulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Com os seguintes itens: salvação dos ricos. Preservar-se da avareza. Jesus em casa de Zaqueu. Parábola do mal rico. Parábola dos talentos. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Desigualdade das riquezas. Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. Emprego da riqueza. Desprendimento dos bens terrenos. Transmissão da riqueza. Capítulo 17. Sede perfeitos. Com os itens: caracteres da perfeição. O homem de bem. Os bons espíritas. Parábola do semeador. Instruções dos Espíritos. O dever. A virtude. Os superiores e os inferiores. O homem no mundo. Cuidar do corpo e do espírito. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. A porta estreita. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Parábola da figueira que secou. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé humana e a divina. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora.
Parábola. Mateus 20. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas. Os obreiros do Senhor. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas. Não creais em todos os espíritos. Instruções dos espíritos. Os falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Os falsos profetas da erraticidade. Jeremias e os falsos profetas. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. O divórcio. Capítulo 23. Estranha moral. Odiar os pais. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire. Porque fala Jesus por parábolas. Não vades ter com os gentios. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Coragem da fé. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo, mediunidade gratuita. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Este capítulo é dividido em 5 partes, além do preâmbulo. Primeira parte. Preces gerais. Oração dominical. Reuniões espíritas. Para os médiuns. Segunda parte. Preces por aquele mesmo que ora. Aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Para afastar os maus espíritos. Para pedir a corrigenda de um defeito. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Para pedir um conselho. Nas aflições da vida. Ação de graças por um favor obtido. Ato de submissão e de resignação. Num perigo iminente. Ação de graças por haver escapado a um perigo. À hora de dormir. Prevendo próxima morte. Terceira parte. Preces por outrem. Por alguém que esteja em aflição. Ação de graças por um benefício concedido a outrem. Pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Pelos inimigos do espiritismo. Por uma criança que acaba de nascer. Por um agonizante. Quarta parte. Preces pelos que já não são da terra. Por alguém que acaba de morrer. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Por um inimigo que morreu. Por um criminoso. Por um suicida. Pelos espíritos penitentes. Pelos espíritos endurecidos. Quinta parte. Preces pelos doentes e pelos obsidiados.